Gente, duvido se eu tivesse com o celular da Apple, ia mostrar uma pele tão perfeita. Bom, gente, eu só 3 minutos. Vou ter que descarregar no computador pra depois ter mais tempo, porque a história é longa. Aí eu fiquei ruim e eu ia pedir oração direto, já via que o pastor já tá saco cheio já de fazer a mesma oração. Eu ia pra intercessão pra poder distrair. Eu pedi oração da vizinha. Esses foram 2 anos de puro sofrimento. E durante esse tempo, um recurso que eu achei para poder fugir dessa realidade que me dizia que eu ia pro inferno porque Deus não ia me perdoar, porque eu tinha cometido pecado, as coisas, eu gravando 24 horas por dia. E quando a gravação não dava certo, como é que eu ficava? Porque era o meu ritual, presta atenção. Gatilho são coisas que despertam na nossa mente, são coisas externas que despertam na nossa mente, gerando ansiedade, e a ansiedade gera pensamentos intrusivos, e os pensamentos intrusivos, para serem diminuídos, eles criam uma resistência, que são as compulsões, para diminuir a ansiedade, assim diminuir os pensamentos e dar um certo tipo de segurança, né? E o toque é assim. Então eu tava com esse negócio do toque na cabeça e quando a gravação parava, eu quero que garantia que eu não tinha falado nada e eu não escutava. Gente, o meu computador chegou a 96 gigas de memória, de tão cheio que tava. Minha irmã falou, não dá, vai ter que apagar tudo isso. E tipo assim, pra trocar a gravação, eu tinha que fazer outro tipo de ritual, que era beber água pra trocar a gravação. Eu me mordia, para manter a boca ocupada para não falar nada. Minha pensamento ruim, eu tacava a régua na cabeça, né? Ficava me apertando, ficava me mordendo, né? Até hoje eu tenho isso. Aí foi aquele sofrimento. O recurso que eu tinha era imaginação. Então eu ficava imaginando muito, 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 muito. Isso me ajudou bastante. Eu comecei a escrever, só que na minha cabeça Deus não queria que eu escrevesse a história. E tipo, eu tive que destruir por conta do toque. Né? Um livro que estava praticamente pronto. Então tá uma bosta, mas assim, servia de esqueleto, né? Para as coisas de hoje. Mas tudo bem. Tem alguns textos escritos e minha antiga psicóloga do CAPS, ela falou, ó, escreve os textos aos poucos, depois você junta. Realmente faz mais sentido isso. E aquilo me ajudou bastante. Aí chegou em 2016. Aí o negócio começou a ficar um pouco mais delicado, porque eu tava com o tratamento errado, não tava tomando o medicamento certo e a médica não sabia coisa nenhuma do que eu tinha. Bem agora. E aí eu passei mal, passei mal. Teve um dia que eu, tipo, eu não tentei não, né? Mas assim, não sei se eu tentei, não tive coragem. A gravação falhou. Tipo, Deus, que assim, dava 12 horas, parava, aí tinha que iniciar de novo. Aí deu 12 horas e parou. E nessa, eu achei que eu tinha falado alguma coisa. Aí eu fiquei doida. Quase surtei. A minha mãe falou, quer saber, eu vou tirar o gravador de você. 2 anos naquela vida gravando. 2 anos, tá? Se eu contar os detalhes pra vocês, eu vou ficar a vida inteira aqui. E aí minha mãe falou, você não vai. E aonde é que despertava esses gatilhos, que eram esses pensamentos ruins? Na igreja. Então eu não podia ir sem o gravador. Porque vai saber se o pastor ia falar alguma coisa e ia vir pensamento ruim, eu ia achar que eu tinha falado alguma coisa e cadê o gravador para provar que eu não falei nada? Gente, minha amiga me chamava de Silvio Santos, porque é, assim, o gravador ficava na bolsa. Mas chegou uma época que ele começou a ficar no pescoço, pendurado aqui, e eu cobri aqui, para ficar perto da minha voz, né? E minha amiga me olhou e falou, nossa, parece o Silvio Santos. Só que ela nem ligou muito, né? Eu dei muita risada. E aí eu comecei a fazer aula de canto, comecei a fazer teatro, comecei a fazer dramaturgia, artesanato, essas coisas. Eu fui fazendo, né? E eu fui me distraindo muito, né? Até chegar nesse dia, assim, só a gravação ficar boa. Se a gravação desse errado. E em 2015 eu tive aconselhamento também com uma psicóloga cristã, mas ela também não enxergava o toque. Chegou uma hora que ela falou: ó, seus pensamentos não tem nada a ver com Deus, é psicológico isso daí. E aí eu entendi que ela tinha dado alta, e aí não fui mais. Só que ela entendeu que não, que era pra continuar. E ela ficou me esperando lá, e eu não fui porque eu pensei que ela tinha dado alta, porque na verdade foi aconselhamento, né? Tá, aí em 2016 eu tive esse surto todo, minha mãe tirou o gravador e eu fiquei sem gravar, ou seja,
Como é que eu ia me vigiar? Eu comecei a ficar muda. E quando chegava no horário do culto, putz, grila, eu ficava assim, angustiada, porque eu falei, meu Deus, e agora? Porque ficava na minha mente assim, mano, se eu falar alguma coisa contra Deus, eu não vou precisar, ele vai me deixar e eu não vou precisar ir pra igreja. Porque eu não queria ir mais. Pra mim, aquilo eu tava criando já um uma coisa na minha cabeça, um emaranhado de fios. E eu falei, não, não tem como, né? E aí eu parei de ir 3 semanas. Gente do céu, que alívio! Ficar 3 semanas sem ir pra igreja, velho. Quebrar a regra é muito bom. Muito bom. Porque tinha dias que eu não queria ir e quando eu ia, eu era abençoada. Mas, mano, depois desses tempos aí não deu certo muito, não. Aí meu falou, visita a Batista, perto da sua casa, não sei o que lá. Eu falei, tá bom, eu vou, né? Eu vou visitar a Batista. Eu visitei, eu gostei. Eu falei, nossa senhora, nem parece que é o mesmo Deus. Gente, sério mesmo. Parece que é outro Deus que eu conheci. Eu falei, nossa, eu não conhecia esse Deus há anos. Acho que eu nunca conheci esse Deus. Os irmãos não misturavam política com religião. Não era aquela petição de dinheiro. E a pregação, mano, eu lembro até hoje que a pregação era do líder dos jovens. Que ele falou sobre amor. Se um amigo seu, que ele falava assim, que Jesus era amor, que Jesus veio até nós. E não nós que fomos até ele, né? Nós podemos ir até ele hoje, mas ele que veio até nós. E se um amigo nosso, entre aspas, fosse pro inferno, vamos dizer assim, né? Porque ainda tinha aquela visão. Ele pudesse mandar uma carta, como que ele mandaria pra gente, né? Ele questionaria por que a gente não insistiu que ele conhecesse Jesus. Mas assim, foi uma pregação assim, de boas. Aí chegou na semana seguinte, eu ainda fui na outra. E eu ouvi uma voz na minha cabeça que dizia, seu lugar é aqui. E gente, até hoje eu não sei se é a voz de Deus, se é a minha voz, se é a voz do além, de quem que é essa voz? De um ET, que Deus me perdoe. Eu não sei de quem que é essa voz. Mas não sei não, o negócio estava muito normal não. E aí eles estavam fazendo batalha espiritual porque era política e eu não vou nem entrar no assunto. Aí é 2016, tá? Aí eu fui, né? Fui pra essa igreja, tudo. Aí depois disso, eu fui comer, né? E aí eu tomei o remédio e tinha tomado Coca-Cola. Putz, grila, velho. Metade do meu cérebro ficou acordado, metade ficou dormindo. Eu não conseguia me manter em pé. Era horrível a sensação. E aí eu não tava aguentando mais, gente. Pelo amor do Pai Eterno. Vou ver se eu consigo resumir isso. Porque eu acho que não vai dar. Aí, gente, desculpa, eu tenho que deixar um a cada semana. Não sei. Não, vocês cansam, né? Aí eu. Deixa eu ver, tá branco aqui. Tá. Aí eu fui pra igreja. Eu parei de ir pra igreja, né? E eu comecei a visitar a Batista, né? E eu não podia parar de ir na Batista porque eu não podia parar de ir pra igreja. Tava muito dependente. E tinha muitos jovens na igreja, muitos jovens. Mas assim, eu preferia sentar no fim da igreja. E aí eu tava com aquela ideia, meu Deus, eu me afastei de Deus, eu preciso me reconciliar com Ele. É outra ideia também. Primeira coisa, você precisa ir lá na frente da igreja para aceitar Jesus. E segunda coisa, se você ficou 2 semanas sem ir, você tá desviado, então você tem que ir lá na frente de novo. Né? Pelo menos para quem tem toque é isso. Pra quem é bem resolvido, tipo, tá nem aí, vai pra igreja, é fanático, tá tudo bem. Mas pra quem tem esse tipo de limitação, esse excesso de pensamentos, a ideia é essa, que você saiu da igreja, tá desviado e precisa conhecer Jesus o quanto antes. É voltar pra Jesus. É assim, voltar a reconciliar com Deus. Tipo assim, Deus falou, ó, você pecou, não quer nem saber do seu ó, vai conversar com o outro. Aí você fica, ai Deus, me perdoa. E Deus fala, tá bom, vou te dar mais uma chance, é a última. Né? Por isso que tem certos youtubers que eu nem assisto mais. Porque tem certos youtubers que são meio, né? Meio eu, assim, no passado. Eu me identifico. E aí, né, comecei na Batista, fui indo, fui indo, fui indo. E aí eu já tava um pouco mais liberta, um pouco mais, né, tranquila. Aí nesse período, gente, eu troquei de psicóloga, não tava indo no CAPS, eu comecei uma psicóloga paga.
E como eu não tinha dinheiro, eu tentei vaga, né, de psiquiatra no SUS, porque o outro não tava dando medicação correta. E eu fui na emergência nesse meio tempo. Gente, eu já vou contar pra vocês. É melhor parar o vídeo agora, senão vou parar na metade e eu vou perder o fio da meada.